10 atividades que você pode fazer com o seu bebê. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero te dar dicas de 10 atividades que você pode fazer com o seu bebê de 0 a 3 meses, então desde que nasce até os 3 meses de vida. O meu nome é Grace, eu sou mãe de duas princesas, a Alice de 3 anos e a Clara de 3 meses. Então eu já venho fazendo essas atividades desde a Alice, desde que eu tava grávida da Alice, eu já pesquisava sobre isso, já me inteirava do assunto, sempre gostei, por exemplo, das atividades Montessori, li sobre isso e hoje eu aplico também na Clara. Então eu quero te indicar, te dar dicas dessas atividades. A gente sabe que quando o bebê nasce, eles passam boa parte do tempo dormindo, Então ali até umas 4, 5 semanas de vida o bebê dorme bastante. Então ele come, dorme. Mas conforme vai passando as semanas, 4, 5, 6 semanas de vida, o intervalo entre eles dormirem vai aumentando. Então eles comem, mamam, e daí eles ficam um pouquinho acordados, daí eles querem dormir, mamam e assim por diante. Então eles vão começando a ficar acordados e esse período acordado entre cada soneca vai aumentando. Esse período de intervalo entre cada soneca, as pessoas chamam, principalmente consultoras de sono, quem entende de sono, chama de janela de sono. Então, cada idade, tem uma média em que o bebê fica acordado, que é a sua janelinha de sono. E essas atividades são excelentes pra gente fazer nessa janela de sono do bebê. Então, você amamenta o bebê, e então depois consegue trocar fralda, consegue trocar roupinha, o próprio amamentar o bebê já é até uma atividade para ele, E daí ainda tem às vezes esse período de tempo que o bebê fica ali acordado e que a gente pode, todo dia fazer alguma coisinha para estimular o desenvolvimento do bebê, tanto motor quanto cerebral. Então, vamos lá. A primeira, que é uma que eu acho que muita gente já sabe, já conhece, muita gente fala, que é o ficar de bruço, tummy time, se eu não me engano é assim que se falam, que é ficar de bruço. Então, é a gente colocar o bebê de barriguinha para baixo por alguns minutinhos. Eu te indico a você, se tiver condições, de comprar aqueles tapetinhos emborrachados para colocar no chão, porque o bebê ficar de bruço, ele precisa ser no chão, não pode ser em colchão, sofá, porque não tem a estrutura necessária para ter força para o bebê, para ele tentar levantar o pescocinho, levantar a cabecinha, Num colchão ele não vai ter a força necessária no abdômen para fazer isso. Então precisa ser no chão. Caso você consiga comprar aqueles tapetes emborrachados, eu te digo que vai ser um investimento muito bom, porque você vai usar por anos com seus filhos. Mas também, caso você não tenha ou não consegue adquirir agora, eu te indico também a usar um tapete da sua casa. O que você vai fazer? Pega um tapete da sala, um tapete da cozinha, coloca e em cima coloca um lençolzinho limpinho, Porque se a gente colocar o bebê direto no tapete, pode ter ácaro e a pele do bebê é bem sensível. E tapete geralmente é um acúmulo de ácaros e, desses bichinhos assim. Então a gente colocar um lençolzinho limpinho ajuda nisso. E ali você conseguir fazer esse tempo de chão pro bebê. Dizem, principalmente fisioterapeutas e pediatras, dizem que os bebês se desenvolvem no chão. Então a gente precisa deixar os bebezinhos no chão, gente. Então coloca ele de bruço, depois também pode virar um pouquinho, mas tenta deixar de bruço o tempo que você conseguir e todos os dias um pouquinho. Ajuda muito. Aos poucos eles vão levantando a cabeça, depois eles vão levantando o pescoço, Com o passar dos meses eles vão começar a conseguir apoiar os bracinhos assim, e isso tudo é um desenvolvimento que vem indo como se fosse uma escadinha até chegar lá nos 7, 8, 9 meses, depende do bebezinho, ele conseguir ter força para engatinhar. Então ele vai levantando os cotovelos, do cotovelo ele vai levantar a mão e daí ele vai ter a força, para ficar na posição de gato, que se chama, para engatinhar. Então é todo um desenvolvimento que é feito desde bem
bem pequenininho. Então é importante a gente deixar os bebezinhos no chão. Então essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda é uma que tá até colada aqui no berço da minha filha, que são as imagens de contraste, o preto e o branco. A visão dos bebês quando eles nascem, né, pelo menos até os 3 meses, eles veem pouco e eles veem principalmente imagens assim de contraste, o preto e o branco, e eles também veem a uma distância curta. Então as imagens que eles chamam de alto contraste, né, o preto e o branco, ajuda no desenvolvimento ocular dos olhinhos do bebê e também cerebral. Então a gente deixar eles olhando um pouquinho. Existem livros assim, tá, preto e branco para bebezinho, mas o que eu fiz foi pegar imagens que já tem pronto na internet. Se você jogar no Pinterest imagens de alto contraste, vão aparecer vários modelos. Eu imprimi, botei uma durex aqui e colei na lateral do berço. Então todos os dias eu deixo a Clarinha um pouco aqui dentro do bercinho dela e ela fica olhando pro lado vendo as imagens. Então eu vou trocando o lado do berço pra ela, né, virar pros dois lados e ela olha essas imagens. E é impressionante como eles ficam fixos olhando. Eu tenho alguns quadros aqui no corredor da minha casa que também são preto e branco. E sempre que a gente passa, o olho dela automaticamente fixa nos quadros. É muito interessante, porque realmente é aquilo que eles conseguem enxergar. Já falando de olhinhos, vamos para a terceira dica, que é seguir com os olhos. Que é você, né, o bebê tá aqui, uma hora ele vai olhar pra você e é você virar. Então você vem primeiro pra esse lado, vai conversando, cadê a mamãe? Daí você vai lá pro outro lado, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Que é pro bebê, né, movimentar o pescoço, né, e seguir com os olhos. Então ele vai seguir pra cá e ele vai seguir pra cá. Esse também é uma atividade que a gente pode fazer e que ajuda bastante no desenvolvimento do bebê. E daí vamos para a quarta dica, que é uma das minhas favoritas, que é a leitura em voz alta. Às vezes a gente pensa assim, mas o bebezinho não entende nada. E realmente, quando eles, né, são bem bebezinhos, eles não entendem nada. Mas mesmo nenenzinho, a leitura em voz alta vai fazer diferença na vida do seu bebê. Primeiro, se você quer que os seus filhos sejam leitores no futuro, você precisa, desde recém-nascido, já mostrar para ele os livros, ele já saber. Então pensa, ele vai crescer com o livro, então vai ser algo super natural. Não adianta a gente chegar com 15 anos e enfiar o livro na cara de um adolescente, sendo que ele, né, nunca teve contato com o livro na vida. Então a gente precisa, né, caminhar. E também toda a parte do desenvolvimento deles, porque a gente tá primeiro mexendo a boca, então isso aqui ajuda bastante, né, auxilia bastante o bebê a ouvir a nossa voz, a ouvir o nosso tom de voz, a ouvir os sons. Então tudo isso ajuda bastante. Então a leitura em voz alta, gente, é assim, ó, espetacular. Eu podia fazer um vídeo só sobre as vantagens de fazer leitura em voz alta com os seus filhos, independente da idade, tá? Mas já falando em mexer a boquinha, vamos para a quinta dica, que é conversar com seu bebê. E nesse momento até te indico a uma outra dica extra, que é as palavras de afirmação. O bebê, com o passar dos dias, ele vai começar a fixar os olhos, principalmente nos pais, né, no pai, na mãe, que é quem eles têm mais contato. E daí, quando eles começam a olhar pra gente, é importante a gente conversar direto com eles. Como eu falei, eles vão olhar pra nossa boca e eles vão começar até com os dias a balbuciar, né, agu, 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 agu. Por quê? É só de olhar pros nossos lábios e ver a gente mexendo o lábio, e eles vão fazer isso também. É a mesma coisa que o sorrir. O bebê só sorri porque eles veem a gente sorrindo. Então é só você ver que uma pessoa começa a sorrir para um bebezinho, automaticamente ele vai sorrir também. Então é importante a gente conversar. E aproveita esse momento para falar, né, palavras de afirmação para os seus filhos. Você é especial, você é importante, a mamãe te ama. E talvez os seus filhos, né, quando bebezinhos, não vão entender, eles não vão saber o que você tá falando, mas a gente cria o hábito de falar palavras de afirmação para os nossos filhos. E esse hábito é super importante lá na frente, né? Quantos e quantos pais chegam com crianças, né, com crianças ou com adolescentes, e que não tem essa troca de carinho, essa troca, né? Às vezes o pai quer muito falar que ama, o pai quer muito fazer um elogio, quer muito falar uma palavra assim, mas não consegue. Então aproveite agora, já fale desde já pro seu bebê, fale o quanto você o ama, o quanto ele é importante, e continue fazendo isso conforme ele for crescendo. Bom, a próxima dica também é uma favorita minha, que é
ao ar livre, né? Eu tenho até uma história. Eu lembro que quando a Alice era bem bebezinha, teve um dia que ela tava chorando muito, muito, muito. Ela dormia e acordava chorando, mamava e parava de mamar chorando. Ela chorava o dia inteiro. Eu tava assim dentro de casa, não aguentava mais, no meu puerpério, no auge do meu puerpério, cansadíssima. E daí eu assim, vou na rua com essa menina. Peguei e saí na rua assim, pra eu respirar um ar fresco. E quando eu fui na rua, ela simplesmente ficou em silêncio, ficou quietinha e ficou assim com os olhinhos assim, olhando tudo ao redor. Um passarinho fazia um barulho, ela ficava assim. Então pensa, né, a quantidade de coisas que tem para os nossos filhos verem e ouvirem também, né? E essa questão do ouvido, tem até uma próxima dica que é sobre isso, que é a gente chama de consciência fonológica, que desde bebezinhos as crianças vão criando, né, uma consciência, né? Então na cabeça dela os sons. E isso é muito importante para depois no processo da fala deles. Então, eles vão ouvir o som do passarinho, um boi, como eu que moro no interior, tem disso, né? Um cachorro do vizinho que late, um gato, ou às vezes um ônibus que passa, um carro, um caminhão, uma moto, o barulho de uma bicicleta, o barulho de uma pessoa conversando, de alguém rindo, sons ao redor, né? Uma coisa que cai no chão, sons ao redor aí ao ar livre, para os nossos bebês, e isso vai dar essa consciência fonológica para eles. Então isso é muito interessante e é muito importante para os bebês. E eu super te indico levar ao ar livre. Às vezes você tá em um dia super, parece estar cansativo, a única coisa que a gente quer é andar e é sair de casa, né? Parece que a gente só quer se jogar na cama e descansar no nosso puerpério. Mas às vezes sair é a única coisa que vai resolver pra você. Então sai ao ar livre, deixa a criança ver as coisas, deixa olhar as coisas, que vai fazer diferença às vezes no seu dia a dia aí. Bom, e como eu tinha falado, né, a próxima dica já é essa, a nossa 7ª dica, que é os objetos com barulho. Então às vezes você pegar, por exemplo, a gente tá ali no meu banheiro, mas é uma touca de banho da Alice que ela usa no cabelo quando não quer lavar o cabelo dela, e é uma touca que faz bastante barulho. Isso é excelente para os bebezinhos, gente, é uma distração. Às vezes a embalagem do lenço umedecido, né, faz barulho assim e eles ficam, né, e tudo isso, como eu falei, é consciência fonológica, então são os sons que eles já estão ouvindo. E às vezes tem brinquedinhos também, né, chocalho, tem livrinhos que tem páginas com barulho, a gente também tem alguns livrinhos também que tem na alça uns chocalhinhos. Eu vou botar uns takes pra vocês aí. Sabe, às vezes quando o bebê não quer trocar roupa, ou não quer na hora do banho, né? Então peça pra alguém ali, distraindo o bebê com sonzinhos que eles gostam, né? Chama a atenção, faz barulho pra eles. E também nessa hora das atividades deles, né? Nesse intervalo que eles estão acordados. Às vezes mostrar um brinquedo que tenha barulho, um livrinho que tenha barulho, super resolve e ajuda bastante nesse desenvolvimento deles. Agora 3 outras atividades que ali depois que ele já tá com quase 2 meses, né? Dali pra frente, porque bem recém-nascido já não é tanto, mas são 3 atividades bem legais essas últimas. A primeira é fazer o carrinho com a boca, né? Eu acho que todo mundo lembra disso, que é o... Porque chega um momento, como eu já falei, né, o bebê começa a focar bem no nosso rosto. Então, quanto mais movimentos a gente fizer com a boca, mais vai chamar a atenção deles. E tudo isso, gente, é o cérebro deles aqui, ó, a 1000 por hora trabalhando. Então a gente faz o... E você vai ver que logo, logo o bebê começa a imitar e a conseguir fazer também com a boca. Então é bem legal, chama atenção tanto o movimento da boca quanto o barulho para eles. A segunda é fazer a bicicletinha. E essa também são 2 coisas boas, porque ajuda tanto no desenvolvimento do bebê, como também aquele bebezinho que às vezes tem dificuldade, né, de soltar gases, de fazer número 2, o cocôzinho, que é fazer a bicicletinha com as pernas. Então você pega as perninhas do bebê e faz assim, né, um movimento de bicicletinha. A Clara aqui, quando a gente faz, ela solta gargalhadas, ela ama.
porque eu acho que a gente também faz rindo, então desperta isso nelas, né? É um momento muito legal. E assim, tudo que é toque, tudo que é fala com o que a gente tá fazendo com o nosso bebê, a gente também tá desenvolvendo ali a parte afetiva, né? O momento de afeto da gente com os nossos nenéns, então vale muito a pena. E o último, a última dica, eu gosto de falar que é o upa-upa, que é você pegar os bracinhos, as mãozinhas do bebê e levantar ele. Claro, né, gente? Lembrando que é um bebezinho de até 3 meses, então vamos com calma aí, com carinho. Mas é muito engraçado que a Clara, a gente começou a fazer isso e agora a gente fala assim, quer vir no colo? Daí a gente pega as mãozinhas dela. Gente, ela tá no carrinho assim, ela faz, ó, pra ir pra frente, sabe? Pra vir com a gente. E isso tudo, como eu falei, né, tem todo o desenvolvimento motor, muscular, né, deles, então é muito fofo e super ajuda no desenvolvimento deles. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Depois eu volto daqui a alguns meses com as dicas de atividades de 3 a 6 meses, tá bom? Espero que vocês tenham momentos muito gostosos com os filhos de vocês, um tempo de qualidade com os nenenzinhos. E que esse início aí, né, da maternidade não seja só coisas ruins e falta de tempo e privação de sono e dificuldade em amamentar, como todo mundo sempre fala, né, mas que a gente tenha esses momentos de qualidade gostoso e fofo com o bebê, porque assim, como mãe de duas eu digo, passa muito rápido. É isso, um beijo, Deus abençoe, tchau!